Tá bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? Com muita alegria que a gente está aqui, reunido mais uma vez, para a gente poder falar sobre algum tema que a gente se prepare, que a gente busca o conhecimento para poder transmitir aqui. Então é muito bom quando a gente está aqui, quando a gente tem essa oportunidade. E graças a Deus que ela se repete, né? Todas as segundas-feiras, graças a Deus que ela se repete. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar e trazer toda a espiritualidade, todas as energias e todos aqueles seres de luz que querem se manifestar através das nossas palavras aqui, que eles estejam presentes e que sejam capazes de transpassar para a gente tudo aquilo que eles querem que seja dito, para que a gente seja cada vez mais instrumento da caridade, instrumento da oração e instrumento daquilo que é a função do médium, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Engraçado que eu estava falando aqui sobre a repetição, né, da gente sempre estar aqui, e que é muito bom a gente estar aqui, independente da quantidade de pessoas que vejam. E eu estou aqui para fazer festa, na verdade, porque a gente começou esse Instagram com 200 seguidores, se não me engano, e o nosso objetivo não era aumentar o número de seguidores, era simplesmente fazer a nossa parte. A gente não tinha nenhum objetivo que não fosse atingir as pessoas que eram de necessidade de atingir. E hoje a gente tem mais de 1.000 seguidores, mais de 1.100 seguidores. A gente tem um canal no YouTube, quase 1.200, né? Aí, quase 1.200 seguidores. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem o podcast no Spotify, na Deezer, na Apple Music, em vários outros canais. Então, a repetição, e olha que coisa legal. Eu trabalho com números muito grandes. O meu trabalho é fazer com que números grandes cheguem a artistas, a pessoas, a personalidades. Então, números milionários, de visualizações milionárias, para mim, são coisas normais. Mas essa semana eu fiquei mais feliz do que bater 1 milhão de views num vídeo. Eu fiquei mais feliz porque a gente passou de 50 visualizações no YouTube. Cara, olha que coisa legal. É pequeno perante uma realidade, mas a nossa é muito. A gente tem vídeos com 100, com 70, mas a gente passou de 50. Eu falei, cara do céu, que maravilha. E a gente já tem mais de 1 ano de conteúdos no YouTube. Olha que coisa legal. Sabe, parece que é pouco, mas não, é muito legal isso. É um negócio que a persistência faz. E aí me lembrou de uma fala, não sei se eu vou saber reproduzir aqui, que era o seguinte: um sábio, ele ia muitas vezes numa... Como é que é o nome daquele negócio que tem em praça pública? Coreto. Ele ia muitas vezes no coreto de uma praça e falava para as pessoas. E falava. E pouquíssimas pessoas estavam ali. Eram 1 ou 2, às vezes não ia ninguém, às vezes iam 10, 20. E aí, um cara, ele sempre ia levar a boa nova. Então a gente sente entender a boa nova como algo bom, como algo que vem do bem. Então ele estava ali construindo algo positivo. E alguém chegou para ele e falou: você não se cansa de subir lá e falar para ninguém? Aí ele diz: eu não me canso porque se eu continuar, eu terei vencido. Se eu parar, eles terão vencido. E o propósito dele não era falar para multidões, era simplesmente completar e fazer aquilo que precisa ser feito. Olha que coisa legal, cara. Olha que coisa legal. Ele não estava preocupado, ele simplesmente queria fazer o que precisava ser feito. E não era uma disputa. Ele simplesmente não estava falando para eles, aquelas pessoas que estavam ou não estavam na frente. Estava falando para eles, os que não queriam, as pessoas que não querem, as energias, os espíritos que não querem que aquilo aconteça. Então, para a gente é muito bom. Cara, isso aqui é muito bom. É muita vitória. É muito mais do que milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, é muito mais. E por isso que a gente vai continuar.
pegando esse gancho, hoje, especificamente, eu venho de um período muito intenso de mergulhos e estudos em coisas pessoais que estão me trazendo diversas informações sobre o ser humano, porque num determinado momento eu comecei a ficar desiludido com o ser humano, porque ele deixou de ser humano. Ele tem deixado de ser humano. Eu comecei a ficar desiludido com isso, comecei a buscar mais coisas, mais coisas, mais coisas. Com isso eu cheguei até uma simples palavra que todos os dias está na minha cabeça, todos os dias está no meu dia a dia, que é a sabedoria. Eu acabei de falar de um sábio. Eu quero falar hoje sobre a sabedoria. Olha que legal. Existe a inteligência. A inteligência é algo que já vem com a gente. A gente já nasce, nós somos seres inteligentes. Nós somos seres racionais inteligentes. Os animais também têm a sua inteligência. Eles são seres irracionais, porém eles são inteligentes. A nossa inteligência a gente consegue desenvolver ela. A gente consegue desenvolver, a gente consegue crescer ela através do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Então essa busca incessante pelo conhecimento vai fazendo com que a gente desenvolva mais, com que a gente tenha mais acervos, com que a gente tenha mais vamos manter o conhecimento. Eu ia falar outra palavra, mas não. Que a gente tenha mais conhecimento, que a gente tenha mais entendimento. A gente busca conhecimento na leitura, a gente busca conhecimento em vídeos que a gente vê, em pessoas que a gente conhece. Por quê? Para a gente conhecer, a gente precisa ver, ouvir, a gente precisa vivenciar. Então o conhecimento vem dessa forma. Eu conheço uma pessoa, então eu preciso ver, eu preciso sentir, eu preciso ouvir essa pessoa, eu preciso de alguma forma ter algum contato com ela, eu conheço essa pessoa. O animal também, o animal ele desperta o conhecimento, ele desenvolve o conhecimento porque ele sabe quem é o dono dele, ele sabe onde que é a casa dele, ele sabe todos os lugares que ele está, porque ele tem inteligência e busca o conhecimento. Mas nós somos racionais, então nós temos algo que a gente não age somente pelo instinto, tá? A gente age por alguma coisa que faz a gente tomar uma atitude. Vamos entender que a gente buscou conhecimento através de um livro. Eu li aquele livro e aquilo me trouxe várias informações, vários entendimentos. Vamos entender que a gente buscou através de um vídeo. Então eu vi aquele vídeo que me trouxe várias informações. Onde é que entra a sabedoria? A sabedoria, ela é o conhecimento, o entendimento e a inteligência colocado em prática. A sabedoria é a prática do conhecimento, da inteligência, do entendimento. Por que a sabedoria é tão importante? A sabedoria tem um livro bíblico que o nome dele é Sabedoria. Tem passagens bíblicas que falam só sobre sabedoria. Se eu não me engano, Provérbios 4 fala sobre sabedoria. Se eu não me engano, Provérbios 8 também fala sobre sabedoria. Isso se eu não me engano, mas eu tenho quase certeza que fala sobre sabedoria e várias outras coisas que falam sobre sabedoria. Salomão, que foi um dos homens mais ricos do mundo, falou muito sobre sabedoria. Por que ela é tão importante, a sabedoria? Nós somos seres racionais, certo? Porém, quando a gente vai tomar alguma atitude, a gente pode tomar uma atitude por impulso. O impulso, a maioria das vezes, quando a gente age por impulso, a gente faz besteira. A maioria das vezes, quando a gente age por impulso, a gente precisa consertar depois. Às vezes pode até dar certo, mas a gente precisa consertar alguma coisa depois. Porque o impulso, ele não faz com que você pense, com que você analise, com que você observe o ambiente a qual está e você toma aquela atitude. Se você entra no relacionamento por impulso, pode ter certeza que você não analisou o campo. Se você está num trânsito e alguém fala alguma coisa com você, se você age por impulso, sem sabedoria, você entra numa briga. Aquilo pode dar algum problema. Se você age por impulso, você enfrenta pessoas maiores do que você. Se você age por impulso, você enfrenta espiritualidades maiores do que você. Se a gente age com emoção, tá? Nós somos pessoas racionais. Se a gente age só com a emoção, a gente toma atitudes que a gente vai ter que consertar depois. Na maioria das vezes, a gente vai ter que consertar depois. Se a gente age com sabedoria, o que é isso? É você parar,
pegar todo aquele conhecimento, é prática mesmo, a prática da sabedoria. Você pegar um papel e às vezes anotar tudo aquilo, bota o pró e o contra, bota o que é bom, o que é ruim, antes de tomar alguma atitude. Se eu vou entrar numa casa religiosa, eu tenho que entrar com sabedoria, eu tenho que entender, eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo, e por que eu estou fazendo, e para que eu estou fazendo. O que aquilo vai me trazer? Eu estou no momento de entrar naquela casa religiosa, o que eu estou buscando ali naquela casa? A partir do momento que eu entrei na casa, que eu comecei a me dedicar a uma instituição religiosa, a partir do momento que eu entrei numa empresa, eu quero um emprego novo. Por qual motivo que eu quero um emprego novo? Porque eu quero mais dinheiro? Porque eu não estou me sentindo valorizado? Porque eu estou passando necessidade? Por qual motivo? Então eu tenho uma oportunidade de entrar. Eu vou entrar por impulso porque eu estou desesperado? O que eu vou construir com esse emprego que eu entrei? Às vezes eu tenho uma oportunidade, se você perceber bem, a espiritualidade bota a gente à prova o tempo inteiro. Eu tenho uma oportunidade aqui, que é a que eu quero, que é a que eu já entendi, que é a que eu busquei, eu tenho essa aqui, mas essa aqui é melhor. E ela aparece ao mesmo momento que você tem aquela oportunidade que você sempre quis. Eu tenho 2 caminhos para seguir. Qual o caminho que eu vou? O que o sábio faz? Existe uma outra frase que diz o seguinte: o inteligente, a pessoa, o homem inteligente, ele é capaz de sair de qualquer buraco que o sábio jamais entraria. Vou repetir. O homem, a pessoa inteligente, ela é capaz de sair de qualquer buraco que o sábio jamais entraria. Quando a gente age com a sabedoria dentro das nossas 2 opções, a gente tem 2 caminhos, a gente age com sabedoria, a gente anda para frente. Aí tem aquela frase: se você está com medo, vai com medo mesmo. Calma, não vai não. Você pode até ir com medo, mas vai com sabedoria. Pensa primeiro, analisa primeiro, pega o papelzinho, anota, olha na sua doutrina, olha na sua me falhou a palavra agora, na sua índole, enfim, me falhou a palavra agora, mas olha na sua vida, no seu entendimento de vida, o que você quer buscar para a sua vida, olha se aquilo está de acordo. Olha se aquela atitude que você vai tomar está de acordo, se aquele caminho que você vai seguir está de acordo com o que você quer. Pronto, então a gente vai entrar numa casa religiosa. Eu entrei, eu escolhi, sabiamente, eu escolhi que aquele era o meu momento, e eu entrei, ponto. Eu vou entrar num emprego novo, sabiamente eu escolhi que aquela oportunidade apareceu, eu vou entrar num emprego novo, sabiamente eu escolhi e eu entrei num emprego novo. Eu vou entrar num relacionamento novo, sabiamente eu escolhi e vou entrar naquele relacionamento novo. Primeiro de tudo, entrou em algo novo, algumas coisas ficam para trás. Ponto final. Aí a pergunta que você perdeu o que ficou para trás? Não sei. Mas sabiamente você entrou. Sabiamente não foi por impulso, não foi por emoção, foi analisado, não foi sem pensar. Então, sabiamente você entrou. Sabiamente você entrou naquele momento da sua vida. Então, tá bom. Tô dentro. E agora? Tô dentro. O que eu vou fazer? É um mundo novo que se abre. Para que eu tenha um sucesso, a gente pode falar de sucesso, pode falar de benefícios, para que eu tenha uma vivência, para que eu tenha uma busca de novos conhecimentos e de entendimentos, para que eu desenvolva mais a minha inteligência, de que forma que eu tenho que agir a partir do momento que eu entrei? De forma sábia. Existe uma outra frase que diz: quando eu encontro a sabedoria, eu encontrei tudo. Jesus estava na frente, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ele estava na frente, sofrendo as tentações, na frente do capiroto. Estava na frente, o capiroto mostrou tudo para ele: eu tenho todas as riquezas do mundo. O que você quer?
Sabiamente, Jesus estava cansado, Jesus não queria estar ali, Jesus já estava puto que estava ali. O que ele queria? Ele precisou de sabedoria para agir e dizer não. Tá certo? Jesus, a gente está falando de religião. Entrei na casa. Sabiamente eu escolhi estar lá. Depois que eu entrei, eu começo a ver que as coisas são totalmente diferentes do que eu imaginava. O que eu faço? Eu escolhi de forma sábia. Quando eu escolhi de forma sábia, eu não anotei os prós e os contras. Aí eu vou lembrar por que eu estou aqui. Por que eu entrei? Por que eu entrei nesse relacionamento? Por que eu entrei nesse trabalho? Calma. Respira. Continua andando para frente. Ao ponto que a gente entrou numa casa religiosa onde trabalha a mediunidade. Entrei numa casa espírita, entrei numa casa de umbanda, de candomblé, entrei numa casa onde trabalha a mediunidade. Mediunidade trabalhada é o tempo inteiro o que a espiritualidade faz? Te coloca à prova. Quando você é colocado à prova, você tem a oportunidade de quê? De buscar novos conhecimentos. Quando você busca novos conhecimentos, você se prepara para se tornar um médium melhor, consequentemente, uma pessoa melhor. Então, se eu me preparo para me tornar um médium melhor, uma pessoa melhor, eu vou me deparar com pessoas acima de mim que têm mais conhecimento do que eu naquele momento. De que forma que eu vou agir? Essa pergunta você vai responder. De que forma que eu vou agir? Me deparei com pessoas que estão acima com mais conhecimento, me deparei com todo aquele universo que se abre. Porque quando a gente se entrega e quando a gente entra de cabeça em alguma coisa, coisas ficaram para trás. Não se esquece da pergunta: eu perdi? Eu acrescento uma nova pergunta: ou eu ganhei? Eu perdi ou eu ganhei? Estou dentro da casa religiosa, estou dentro do relacionamento. Eu perdi ou eu ganhei? Continuo andando para frente, eu tenho a oportunidade, tá? Dentro de uma casa religiosa você tem a oportunidade de se deparar com quem? Com você mesmo. Você tem a oportunidade de se deparar com quem? Com pessoas diferentes. Você tem a oportunidade de desenvolver o relacionamento interpessoal. Você tem a oportunidade de desenvolver o relacionamento espírito-pessoa, espiritualidade-ser humano. Você tem a oportunidade de desenvolver a sua mediunidade. O médium, o ser humano. Quando a gente entra numa casa religiosa de Umbanda, eu falar de sabedoria, qual que é a entidade, a primeira entidade que vem na cabeça? Eu não estou falando não estou falando orixá, estou falando entidade. Qual que é a primeira entidade que vem na cabeça quando eu falo de sabedoria? Preto Velho. Ponto. Eu dou de cara com Preto Velho. Preto Velho mostra o que pra gente? A experiência. Lembra do entendimento que eu falei lá atrás? Eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento, eu tenho experiência. O Preto Velho, ele demonstra a experiência, ele usa o que é sabedoria para conosco. Então eu tenho a fonte aonde buscar. Eu tenho a fonte aonde buscar. Onde que entra a nossa maior briga? A briga com o ser humano que nós somos. Porque eu tenho o acervo, eu tenho a fonte onde buscar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Eu não falei de orixá, eu falei de entidades que estão aqui o tempo inteiro. Eu tenho a possibilidade de buscar o conhecimento dali. E o conhecimento que eu vou buscar com ele, ele vai me ensinar com sabedoria para que eu também possa usar a minha sabedoria para a minha vida. Só que eu tenho que fazer as escolhas, porque a sabedoria está diretamente ligada às decisões. Não falei que você teve que tomar uma decisão de entrar na casa religiosa, você teve que tomar a decisão de entrar num relacionamento? Então a sabedoria está extremamente ligada à tomada de decisão. Só que você agora não está sozinho, você tem o acervo à sua disposição. Você tem um acervo gigantesco, porque você não tem um Preto Velho, você tem 20 Preto Velho. Tem vários que viveram em vários lugares, você pode buscar dali. Só que não só ele, olha que coisa legal, não só ele. Eu tenho um caboclo que viveu de outra forma. Eu posso também buscar com ele um conhecimento. Eu posso buscar com ele um acervo. E aonde que a gente mais trava quando a gente vai buscar? Na humanidade. A humanidade é onde a gente trava. Porque a sabedoria está lá, mas a gente tem que usar a nossa. Então me deparo com o Preto Velho, e o Preto Velho fala alguma coisa que às vezes não está de acordo com o que eu queria ouvir. Onde que entra a humanidade? Entra no meu não entendimento, que eu já não estou usando a minha sabedoria, porque você também tem que ser sábio para ouvir.
para aceitar, para poder respirar, para analisar, para depois tomar uma atitude, para não tomar no impulso. Aí o caboclo vem e fala uma coisa e às vezes te ensina alguma coisa. Esse acervo você pode usar para a sua vida. A gente estava conversando esses dias aqui no Grupo Base, um grupo que a gente tem aqui aqui na nossa casa, e uma pessoa aqui do grupo falou para a gente que durante muito tempo ela se colocava dizendo sobre os guias da casa dela, mas de uma forma afrontosa, que não era sábia. A gente tem o acervo, a gente tem todo o conhecimento que eles dão, a gente pode beber disso. E agora eu digo, eles se colocam de alguma forma afrontosa com alguém? Não. Se eles não se colocam, por que a gente vai se colocar? Porque a gente não aprendeu. Aí a gente entra na humanidade. Pronto, então nós somos humanos, certo? Humanos, o que o humano quer? O humano quer ser visto? O humano ele quer ser validado? O humano ele quer ser valorizado, ele quer diversas outras coisas, até ser bonificado de alguma forma. O humano quer isso. O humano precisa disso, o humano necessita disso. Tá? Pergunta que vem, será que necessita? Será que precisa? O humano precisa disso, partindo desse pressuposto. A humanidade, ela trava quando vem o conhecimento e vem para cá, a humanidade vem e trava. Ela trava porque entra todo aquele acervo que a gente não trabalha, a gente começa a agir por impulso e começa a querer bater de frente com aqueles que estão maiores do que a gente. Eu não falei de orixá, eu estou falando só da entidade. Olha só, que gera algo extremamente evoluído. Extremamente evoluído, eu estou falando só de uma entidade. Olha que coisa. Acho que é a primeira vez que eu falo tão profundamente assim sobre o plano espiritual daqui que a gente vive todos os dias. A gente está falando só de uma entidade. E a nossa humanidade, ela trava quando a gente não quer ouvir. O que a gente não está sendo nessa hora? Sabe? A gente não está entendendo, como médium, a gente não está entendendo que tudo isso que a gente está vivendo e aprendendo é para a vida. Porque a gente vai se deparar com situações como essa no nosso dia a dia. Em todas essas situações que eu falei, a gente vai se deparar com situações como essa. É normal, é natural acontecer. Aí nós vamos agir como animais irracionais? Ou nós vamos agir com a nossa racionalidade o tempo inteiro? Então parece que não, mas a gente vive coisas que fazem com que a gente evolua como ser humano e evolua como médium. A gente vive coisas o tempo inteiro dentro de uma casa religiosa. Eu ainda não falei das outras entidades que vivem aqui. A gente, o tempo inteiro a gente se depara com situações que a gente usa para a nossa vida. Tira o preto velho, coloca um ancião, coloca um avô, coloca um idoso na sua frente. Qual que é o respeito que a gente tem pelo idoso hoje? Qual que é o respeito que a gente tem pelo ser humano hoje? Qual que é o respeito que ele tem pelo conhecimento, pela sabedoria que ele busca e traz pra gente? Não precisa ser às vezes idoso, não. Coloca um adulto, coloca um pai na sua frente. Eles podem errar sim, pode errar, não tem problema. Pode errar, mas vamos na probabilidade maior, tá? Vamos na probabilidade maior. Coloca ele na sua frente. Eu não estou falando mais de entidade, eu estou falando de ser humano. Eu diferenciei o que? O nome, somente. Porque cada um tem o seu nível de conhecimento, cada um tem o seu nível de sabedoria, cada um tem o seu nível de inteligência. Cada um tem. E cada um traz pra gente. E nós também temos, mas cada um traz pra gente. Eu estou falando de lá pra cá. Então coloca assim de frente. Essa é a nossa vida, o dia a dia. É isso. Se eu estou dentro de uma empresa, vamos para o trabalho agora. Se eu estou dentro de uma empresa, eu tenho um chefe, eu tenho alguém acima de mim. Tá? Eu tenho que me deparar com aquilo de alguma forma. Eu tenho a possibilidade de bater de frente de forma impulsiva, ou eu tenho a possibilidade de bater de frente de forma sábia. De que forma que eu vou agir? Você está vendo que o que a gente vive dentro de uma casa religiosa, a gente vive o tempo inteiro em outros lugares, o tempo inteiro. Então eu tenho oportunidade, vamos lá, eu aumentei, eu tenho preto velho, eu tenho um caboclo, mas eu tenho também orientais, eu tenho outros tipos de entidade que trazem para a gente
um conhecimento, traz para a gente uma sabedoria que eles vão ensinando a gente a agir de certa forma para alguma coisa que a gente precisa executar, tá? O que trava a gente? Repetindo, a nossa humanidade. É a nossa humanidade de querer... Gostaria de falar? Eu estou achando interessante, muito interessante a sua fala hoje, porque ela criou todo um movimento também de raciocínio. Pegando lá atrás, homens sábios que eram considerados sábios, quando iriam discutir com Jesus, eles eram extremamente respeitados e eram chamados de homens sábios, né? Que eles eram carregados de sabedoria. E eles gostavam muito de debater com Jesus. Qual que é a diferença desses homens que eram considerados como sábios, né? E a diferença de Jesus? Porque a sabedoria, se você não consegue esmagar o seu ego e não ser carregado de amor, ela não valida nada. Então a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas, né? Porque a sabedoria, ela sabe calar o seu ego, ela sabe abrir mão de muita coisa em função de uma coisa maior. Então, se eu ainda não entendi o tamanho que está o meu egoísmo, eu vou ter dificuldade. Às vezes eu até acho que eu sou uma pessoa sábia, mas eu não consigo abrir mão em função de algo maior que eu estou inserido nesse contexto, eu não vou conseguir atingir esse nível de sabedoria. Então, o que você está falando movimenta muito o pensamento e a gente precisa saber diferenciar de fato essas duas coisas, porque tem muita gente que é inteligentemente assertivo na sua construção de vida, mas isso não quer dizer que ele seja sábio. Tem gente que é extremamente inteligente e pouquíssimo sábio. O nível de inteligência está lá em cima, mas a sabedoria está lá embaixo. E as pessoas confundem inteligência com assertividade como sabedoria. Então, ao longo dos anos, a gente percebe que tanto que está sendo corrompido certas verdades que a gente precisaria, como hoje você está trazendo isso, precisa ser alimentado com mais vigor, né? Isso é um perigo, porque o homem inteligente hoje e assertivo, todo mundo se curva para ele, mas nunca analisa a questão da sabedoria. Isso é verdade. Quanto mais inteligente você fala, nossa, o nível de inteligência, o cara sabe muito, a pessoa nu, mas a sabedoria, não, cadê? Não tá. Nós vamos entrar numa outra parte agora, que é mais relacionado ao humano em si e ao médium em si, que é, quando a gente precisa evoluir, que a Madrinha falou aqui de ego, de vaidade, quando a gente precisa evoluir, que eu falei, o ser humano ele precisa ser validado, ele tem necessidade de ser visto, ele tem necessidade de ser aceito, enfim, diversas outras coisas. Mas quando a gente precisa evoluir, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se colocar à prova. Então a gente está numa casa religiosa, a gente está numa empresa, a gente se julga super preparado para estar em alguma coisa, ou a gente tem alguns conhecimentos que a gente quer utilizar, porém a gente nunca falou para ninguém que a gente tem esses conhecimentos, que a gente nunca colocou à prova esses conhecimentos. A gente quer ser visto e validado para que alguém superior venha e diga, já que você tem esse conhecimento, que eu não sei que você tem, já que você tem esse conhecimento, você vai utilizar ele aqui agora. Médiuns e seres humanos, mesma coisa. Eu quero ser visto, eu tenho uma habilidade, por exemplo, com as mãos, que eu julgo que eu tenho habilidade com as mãos, que eu tenho a habilidade da cura com as mãos, ou que eu tenho eu vou falar de religião primeiro, que eu tenho uma habilidade da cura com as mãos. Se eu tenho uma habilidade da cura com as mãos, como que aquele superior vai utilizar essa habilidade da cura com as mãos? Como que eu vou ter certeza absoluta que aquela minha habilidade da cura com as mãos, ela é utilizável dentro da casa ou ela é real, de fato? Como que eu vou saber? Eu preciso colocar a prova. Só que eu tenho medo. Lembra se eu estou com medo, vai com medo mesmo? Não, não vai com medo mesmo. Vai com medo e sabedoria. Pronto. Então, se eu tenho a habilidade da cura com as mãos, então eu vou chegar, ou vou a quem é de superioridade e vou dizer, olha só, eu tenho essa habilidade.
Existe alguma possibilidade de trabalhar? Essa pessoa que está acima de você, que tem um conhecimento maior do que você, e ela sabe exatamente a diretriz daquele lugar, onde aquele lugar quer chegar, onde aquela casa, onde aquela instituição religiosa quer chegar, aquela pessoa vai sim te avaliar. Por quê? Porque ela tem essa autoridade para fazer isso. E ela tem essa autoridade porque ela sim age com sabedoria. Porque se não agisse com sabedoria, não estava lá. Então ela vai te avaliar e ela vai dizer para você, olha, que legal, mas o que ela vai fazer para te avaliar? Lembra que eu falei que a espiritualidade, ela coloca a gente à prova, ela coloca a gente nos caminhos? Primeiro ela vai ver se você está utilizando aquela sua habilidade, aquela seu tipo mediúnico para o seu bel prazer, ou se você está utilizando a serviço de algo. Ela vai testar diversas coisas, mas você pode se colocar à prova disso. Quando a gente se coloca à prova de alguma coisa, a gente tem que estar pronto. Pronto para, às vezes, a gente tomar uma negativa. Só que o ser humano precisa da validação, e às vezes a gente toma uma negativa, é onde que a gente vai, a nossa trava humana. Nossa trava humana, onde o nosso ego grita, nossa vaidade vai lá em cima, e a gente se coloca, às vezes, mais sábio, mais inteligente do que aquele ao qual está falando. Você pode ser muito mais inteligente do que a pessoa que está lá à frente daquela situação. Você pode, isso é justo. Você pode ser mais inteligente do que aquela pessoa, mas naquele momento você precisa ser sábio para ouvir. Você precisa ser sábio para entender que, mesmo você sendo muito mais inteligente, quem está no comando e quem sabe a diretriz a qual ela quer chegar, ou aquela instituição quer chegar, é aquela pessoa a qual você se colocou. Outra coisa, aquela pessoa não vai te enxergar, não vai te ver se você não se colocar, se você não falar que você quer. Vamos para a empresa de novo? Vamos para o trabalho de novo? Eu quero uma evolução, eu quero crescer, eu quero ser alguém melhor dentro do meu trabalho, eu quero ser visto. De que forma que eu vou ser visto? Eu tenho que me colocar à prova. O ser humano que se coloca à prova com sabedoria, ele cresce. Isso é bíblico. Porque a sabedoria carrega a prosperidade, a sabedoria carrega a riqueza, e não é riqueza financeira, não. A sabedoria carrega tudo. Quando você encontra a sabedoria, você encontrou tudo. Aquela pessoa está acima de você, por algum motivo. Volto para a instituição religiosa, que é importante. Quero desenvolver minha mediunidade, quero crescer minha mediunidade. Eu escolhi isso para estar lá. Primeira coisa que eu tenho que ter, ouvido. Porque o sábio ouve mais do que fala. Eu tenho que ter ouvido, eu tenho que ter entendimento, eu tenho que colocar em prática aquilo. Aí você olha para o vizinho. Aí você também se coloca mais inteligente do que o vizinho. Você se coloca superior ao vizinho. Mas o vizinho é visto porque ele tem alguma coisa a oferecer. Será que tem? O que ele tem a oferecer? Às vezes ele tem a oferecer a coragem dele. Às vezes ele não tem a oferecer coisas financeiras nem coisas materiais. Às vezes ele tem a oferecer simplesmente a coragem. Ou às vezes ele tem a oferecer o tempo. Que talvez seja a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia. Que é o tempo. E aquele vizinho, às vezes, tem o tempo maior a oferecer. E o tempo que ele tem a oferecer não é dentro somente daquela casa religiosa. É o tempo que ele se dedica ali dentro, lá fora, que ele se dedica a estudar, que ele se dedica a conhecer, que ele se dedica a se colocar à prova em todos os ambientes, que ele se dedica a evoluir. É o tempo. O tempo é muito valioso. Só que a gente não consegue mensurar o tempo que cada um coloca. A gente só tem como mensurar o tempo que a gente coloca. A gente não sabe o que a outra pessoa faz, só que a gente olha para o vizinho, e o vizinho às vezes está sendo mais utilizado do que a gente, às vezes o vizinho está mais à frente do que a gente, no nosso entendimento. E só que a gente não vai lá se colocar à prova para poder entender qual que é o pensamento e o quanto que aquela pessoa se dedicou para estar ali. A gente não vai lá. A gente não vai lá para ver que às vezes um superior seu está noite sem dormir para poder se preparar às vezes para fazer alguma coisa para o seu próprio crescimento. A gente não vê. E aquilo que a gente não vê, a gente não consegue mensurar. Os olhos veem, o coração não sente. Não, o que a gente não vê, a gente não consegue mensurar. Só que a gente tem a necessidade de mensurar. A gente tem necessidade de mensurar. Só que a gente é barrista. A gente mensura exatamente aquilo que a gente quer.
Então a gente mensura o nosso primeiro. A gente não mensura o do outro. A gente também não pergunta para o outro como é que tá. A gente não pergunta, a gente simplesmente deduz. Isso é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas lembra que lá atrás, lembra que lá atrás eu escolhi estar aqui? E lembra que não foi de forma impulsiva? Partindo do pressuposto que não foi de forma impulsiva, eu escolhi estar aqui. Se foi de forma impulsiva, tudo bem. Quando a gente faz as coisas de forma impulsiva, a gente tende a cometer mais erros, a gente tende a ter que consertar depois. Mas lembra que não foi de forma impulsiva que a gente escolheu estar? Não foi. Não sendo de forma impulsiva, a gente está ali de forma sábia. Estando ali de forma sábia... Uma coisa interessante também, destacar, é que quando você está no processo de se desenvolver, ou você está desenvolvendo alguém em qualquer área da sua vida, entendeu? É muito importante, como você falou, a pessoa só quer ser reconhecida onde ela está falhando, quando é apontado no sentido de auxílio, no sentido de ela não precisa reparar isso, para que você consiga isso, né? A pessoa pega aquilo como uma ofensa tão grande, como se ela não estivesse sendo compreendida. Porque os nossos valores hoje estão assim, eu tenho ouvido muito a frase, o seguinte, mas é o tal do gatilho, passado. Estudando sobre vários especialistas hoje que estão muito preocupados com a nossa geração, com essa geração que está aí, eles falam, gente, se nós não trabalharmos na cabeça da pessoa que o passado é uma coisa, deixa marca, deixa, mas ele não pode me aprisionar, ele não posso ser prisioneiro dele. Então, e a gente pega isso, porque eu vivi isso no passado, porque eu me falou isso no passado, porque eu senti isso no passado. O passado é uma prova hoje do presente. Então, se eu quero desenvolver na minha área de trabalho, na minha casa religiosa, seja ela qual for, na minha questão familiar, ou eu supero esse passado, ou esse passado vai me engolir. E as pessoas não são obrigadas também a ficar pendurado na dor que o passado me provoca, porque essa dor ela tem que me fazer evoluir. Então, eu nunca vou conseguir sair do lugar se eu não entender que o passado serviu como uma prova, como uma lição de vida para o meu crescimento. Não é para as minhas lamentações. Então, as pessoas estão presas hoje, atoladas, porque alguém falou, nossa, a gente tem que entender a dor? Tem. A gente tem que compreender como que isso funciona? Tem. Mas a gente tem que falar assim, olha, se você quiser continuar a sua caminhada, você vai ter que superar isso. A gente sabe que é difícil, que não é fácil, sabe? Mas a gente também sabe que é possível. Sabendo que todo mundo tem o seu passado. É possível ser superado. Mas ficou mais fácil, mais cômodo, nós ficarmos atados a esse vínculo que sempre está justificando a nossa incapacidade, a gente pensa, porque nós somos capazes de superar todas as dores que batem na nossa porta. É difícil, mas se eu quiser eu consigo. Se quiser, fizer por onde, consegue. Todos os seres humanos são capazes. É sabedoria. Isso é sabedoria e evolução. É para isso que a gente veio, inclusive, né? Para isso que a gente está aqui nessa passagem. A Madrinha falou do início ali da questão de quando você quando vê algum defeito seu, que a gente logo empina a carroça. De forma sábia, né? Como não se aprisionar ao passado, né? Aquela prática do papel e caneta ajuda demais. Então, se alguma coisa fez com que falasse do meu defeito e empinei a carroça, dedica um tempinho, que é aquela coisa mais valiosa que a gente tem, dedica um tempinho e escreve quais são os defeitos, o que aquilo o que aquilo gerou dentro de você. Por que eu fiquei assim? Eu fiquei assim por isso. Depois você lê aquilo, dedica um outro tempo a ler, mas lê refletindo sobre. Essa é uma grande oportunidade que a gente tem de, às vezes, aceitar, né, e superar aquele defeito nosso, superar, às vezes, alguma trava que está vindo, alguma coisa que vem com a gente, do nosso passado, ou coisas do nosso presente mesmo que vem. Então, uma grande oportunidade que a gente tem de superar aquilo que a gente não fique... Porque às vezes a gente fica alimentando ali, a gente não olha, não dá uma atençãozinha a isso que aconteceu, a gente não tem oportunidade de desenvolver.
Nisso tudo que você está falando, e a madrinha trouxe essa questão do passado. E eu estava aqui pensando sobre a sabedoria, sobre o processo, sobre como a gente encara isso, né? E como a gente se enxerga em relação às pessoas. Isso que a madrinha falou é tão importante, tão interessante no pensamento que eu estava chegando aqui sobre a sabedoria, porque a sabedoria, para mim, ela tem uma relação muito grande com a base moral, né? Ela não é a inteligência, como você disse, o QI, né? Da minha capacidade de pensamento ou de racionalidade. Ela tem a ver com a questão da base moral. Eu adquiro sabedoria através de experiências e através daquilo que eu vivencio. Através do que eu vivencio, eu consigo, e tenho consequências, né, das minhas escolhas e das situações que eu passo, eu consigo entender o que eu não quero para mim e como eu não quero tratar o outro, por exemplo, do que você falou de ouvir. Né? Saber o momento de escutar, porque eu sei que em algum momento eu quis ser escutada e ninguém me escutou, então por que eu não posso ser alguém que escuta? Precisa ter sabedoria, mas eu só aprendi isso porque em algum momento ninguém me escutou. Então, isso aconteceu quando? No passado. Eu não valorizar o passado como algo importante para o aprendizado e para entender que através de vidas e vidas, situações e situações que a gente adquire sabedoria, como esses espíritos da época de Jesus e as pessoas que nós temos agora como referência a nível de sabedoria, é exatamente nesse sentido para mim, de encarar o passado como algo importante. Então, estou falando, mas não significa que eu consigo executar evolução, isso, né? de forma perfeita. Estou falando do caminho. Mas o trabalho que eu tenho comigo é exatamente esse, de entender esse processo da sabedoria, olhando para o passado como obrigado, você está me ensinando o que eu não quero viver e como eu quero tratar as pessoas daqui para frente. É meio que ter a consciência da sabedoria de que o que eu planto eu vou colher. A gente precisa ter esse pensamento ainda. Né? E aí, através disso, eu tenho sabedoria para saber como eu vou agir para mim e como eu vou agir para o outro. Então, é muito mais uma tomada de consciência, sabedoria, de enfrentar o dia a dia como algo que vai ficar no passado, mas que eu posso aprender, eu posso me tornar sábio. Só para acrescentar, que a André falou, muito interessante, muito bom, que com os anos a gente vai adquirindo uma certa sabedoria de vida. E um dia você vai descobrir que sempre alguém te ouviu. Não tem essa de que eu falei e ninguém me ouviu. Eu estou descobrindo isso agora, porque eu também teve uma época, até pouco tempo, eu pensava isso também. Aí, de repente, quando você olha para o passado já como uma escola de vida, você fala, não, muita gente me ouviu. Acontece é que nós não estávamos preparados para ouvir o que as pessoas que nos ouviram tinham para nos dizer. E isso é gratificante, entendeu? E porque eu interpretei errado, eu queria que tal pessoa me escutasse. Exatamente. A gente não... Aí ninguém me escutou, porque aquela pessoa era tudo. Isso. Olha como a gente mesmo. E a gente não encara as coisas com essa maturidade de saber que a sabedoria é tempo. Mas também é um esforço de olhar para as coisas diferentes, entendeu? E aí, quando você percebe que você nunca esteve sozinho, né? Eu falando da minha vida, eu estou falando de mim, experiência minha. Porque eu também tinha esse quando eu precisei, não. Eu fazendo uma retrospectiva, sempre teve alguém que ouviu, sempre teve alguém que estendeu a mão, sempre teve alguém que acrescentou alguma coisa. Pensa, aí essa consciência vem, ela representa 1% do que Jesus fez quando ele foi tentado. Sabe, tipo, que nem o momento que ele titubeou, ele confiou tanto na sabedoria que ele não estava sozinho, que a gente entende racionalmente 1% do que ele fez. É louco isso, né? O que mais gratifica a gente é sempre Deus esteve presente. Então, a todo momento. Né? Quando você sente a presença dele, assim, genuíno com você, é uma experiência de sabedoria. Sempre extrema de sabedoria. Nos momentos você fala assim, ninguém me escuta, tá ali. Independente de onde você esteja. É o olhar de sabedoria. É diferente. Independente de onde esteja, é impressionante. Bom, felizmente nosso tempo acabou. Infelizmente, né? Nosso tempo acabou. A gente tem outros temas a serem trabalhados às segundas-feiras e, como eu falei no início, é muito bom que a gente não desista. O não desistir é muito bom. Todas as vezes eu falo para as pessoas, se você quer alguma coisa na sua vida, faz 1 ano dela ininterruptamente que você vai evoluir. E a gente tem 1 ano de canal do YouTube, mais de 1 ano de Instagram, acho que a gente tem uns
sei lá quantos anos de Instagram. Desde a de pandemia. live, 3 anos. Aí, 3 anos de lives aqui no Instagram incessantes, independente da quantidade de pessoas que vejam. E hoje eu fazendo festa porque 50 pessoas viram. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos lá, vamos para a nossa oração. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de servir, né? Porque quanto mais a gente se coloca a serviço, mais a gente se coloca à prova e mais a gente tem oportunidades de aprender, oportunidade de novos conhecimentos, a gente tem oportunidade de se conhecer. Então o serviço é uma prática extremamente bela, mas quando ele é feito de todo o coração, o serviço é algo lindo para a nossa vida. E eu agradeço muito pela oportunidade de servir, agradeço pela saúde, agradeço pela sabedoria às vezes, agradeço pelos impulsos, pelas emoções, agradeço pelos erros. Mas nesse momento eu quero pedir para que em nome de Jesus a gente tenha cada vez mais possibilidades de entendimento, né? A inteligência, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria é a prática dos 3, mas que a gente tenha cada vez mais a possibilidade do entendimento, cada vez a gente tenha mais a possibilidade de viver experiências para que a nossa evolução ela seja completa, para que a nossa evolução ela obtenha o objetivo, ela conquiste o objetivo ao qual a gente se propôs a conquistar quando a gente veio para cá. A gente precisava evoluir em alguma coisa e eu espero que a gente tenha, eu desejo e eu peço em nome de Jesus que a gente tenha a possibilidade de fato de conquistar os erros que a gente cometeu, que fiquem para trás, que a gente tenha aprendido com eles e não cometa de novo, que a gente tenha a possibilidade de novos erros, para novos aprendizados, mas que a gente tenha assim um entendimento de não cometer os mesmos, isso sim é evolução. Em nome de Jesus eu peço para que a mão direita de Deus, que é a destra que conduz, seja guiada, seja guiadora de cada passo da nossa vida e que seja guiadora das nossas decisões. Que antes da gente tomar uma decisão, que a gente peça e coloque sempre Deus na frente, que coloque sempre Deus no meio, que coloque sempre a espiritualidade a par daquela decisão que a gente quer tomar, que a gente saiba ouvir o que a espiritualidade tem a nos falar, que a gente tenha humildade para poder entender, e às vezes naquele momento não é o que a gente quer ouvir, mas que a gente utilize dessa ferramenta belíssima que é a espiritualidade na nossa vida, que a gente utilize ela no nosso dia a dia, que a gente utilize muito mais, porque se hoje nós estamos aqui a serviço, eles estão a serviço há muito mais tempo do que a gente, e o serviço deles é muito mais belo do que o nosso e muito mais intenso do que o nosso. Olha que coisa bonita. E que a gente tenha a possibilidade de aproveitar e sentir isso.